Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo, a cidade das flores, a estância turística das flores. Estão todos convidados a vir conhecer Olambra. Quando passar essa fase, nós temos no mês entre agosto e setembro, que é a grande festa das flores. Estão todos convidados a vir conhecer a nossa cidade. Mas hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de magnetismo. Para quem está chegando pela primeira vez, o nosso curso ele começou o ano passado. Olá, Regiane, Kátia. Ele começou, Madu, Tassimara. Ele começou o ano passado o nosso curso. E o objetivo do nosso curso, principalmente, aprendermos a aplicar o passe com as técnicas que vêm do magnetismo. Olá, Denise, boa tarde. É visando principalmente as pessoas com problemas emocionais, depressões, ansiedade, porque não parece, mas o nosso Brasil é um país que, segundo estatísticas, tem o maior número de ansiosos, número muito grande de depressivos. Então, o nosso objetivo ao fazermos esse curso é visando principalmente sabermos, através das técnicas do passe magnético, curar essas pessoas. E muitas têm sido curadas, às vezes pessoas já com depressões crônicas de anos. Mas não é um simples passe e apenas uma vez. Como todo trabalho, ele tem que ser contínuo. Nós não vamos ao médico para curarmos uma depressão numa única consulta. Então é um tratamento que leva algum tempo, mas que é um tratamento com muita eficácia. Mas para que a gente aprenda as técnicas para aplicar o magnetismo voltado principalmente para ansiedade, depressão, toque, transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, nós precisamos estudar para aprendermos a teoria. E nós temos seguido as obras, nós temos nos baseado nas obras que vêm através de Jacomelo. Jacomelo, para quem não conhece, é espírita desde o berço, é de Natal, Rio Grande do Norte, e ele nos trouxe várias obras muito importantes para compreendermos o magnetismo. A última obra que ele nos traz a última obra, e hoje nós vamos falar baseados em cima dessa obra, que é o magnetismo humano. Então, nós temos estudado as obras dele, de outros estudiosos também, espíritas estudiosos do magnetismo, mas hoje nós vamos trazer principalmente essa aqui do magnetismo humano. Então, sejam todos bem-vindos para a nossa tarde, para que a gente faça uma preparação espiritual, porque nós temos os benfeitores amigos aqui também compartilhando conosco, e aqueles que vêm do outro plano da vida para estudar. Nós vamos ler um trechinho aqui do livro Fonte Viva. A mensagem que eu abri é Quando há Luz, é a mensagem 74. O livro Fonte Viva vem através do benfeitor Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Lembrando que nós vamos fazer presencialmente o nosso curso de 2 às 7 da noite, e nós damos vários intervalos para as pessoas poderem, quando a gente está na nossa casa espírita, fazer um lanche, tomar um cafezinho, interagir. Como nós vamos fazer à distância, nós vamos também a cada 40, 45 minutos darmos um intervalo para a gente esticar, descansar a mente, tomar uma água, um café, comer uma fruta, e aí a gente retorna. Então nós vamos
Eu vou avisar, nós vamos interromper a gravação e depois a gente começa a nova gravação. Então, nós vamos fazer por blocos. Mas aqui, na mensagem 74, quando a luz, é uma passagem de Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios. É o capítulo 5, versículo 14. Emmanuel dá o título da mensagem, da página, Quando a luz. E Paulo diz, o amor do Cristo nos constrange. Então, Emmanuel comenta dizendo, quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Então, Emmanuel diz, quando já conseguimos compreender essa mensagem do Cristo, que essa mensagem toca no santuário do nosso coração, nós não somos mais os mesmos. A nossa marcha, a nossa caminhada evolutiva, ela se modifica inteiramente. Não há mais lugar dentro do coração dessa pessoa, de cada um de nós que já assimilamos, já compreendemos essa mensagem, já não há mais lugar para a adoração improdutiva, para a crença sem valores, para a fé inoperante. A mensagem, ela continua. Olá, Simone, seja bem-vinda. A mensagem continua, mas já dá para a gente refletir. Quando nós, já trabalhadores, em nome do Cristo, já conseguimos sentir em nossos corações essa mensagem pulsando, nós já não somos mais os mesmos. Já não vai ser mais aquela adoração improdutiva. Nós vamos querer ser úteis. E esse é o nosso objetivo. Ao estudarmos o magnetismo, sabendo que através do magnetismo nós podemos curar tantas pessoas que padecem de problemas graves, tanto do corpo físico, quanto da mente, quanto do espírito, porque o magnetismo, ele trabalha em todas as áreas, os processos obsessivos, os processos mentais, emocionais, espirituais e físicos. Então, a maior alegria do magnetizador espírita é saber que ele conseguiu ajudar aquele irmão de humanidade. A mensagem é linda, a mensagem 74 do livro Fonte Viva, mas já dá para a gente refletir para começarmos o nosso estudo da tarde, pedindo, Senhor Jesus, benfeitores amigos, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, e em Teu nome damos início a essa tarde de estudos, te pedindo, Jesus, que nos auxilie para que possamos compreender, abrindo o nosso entendimento, mas também, Senhor, nos conectarmos contigo para podermos ser aquele trabalhador fiel. Tu dissestes, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Mas para isso é necessário nos prepararmos para termos a possibilidade de um dia trabalharmos lado a lado contigo, Senhor. Muito obrigado. Que a paz de Jesus
permaneça em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Olá, Daniele. Olá, Gleice. Sejam bem-vindas para o nosso estudo da tarde. Então, hoje, e para quem está chegando pela primeira vez, se desejar esse material das aulas passadas, pode me mandar um WhatsApp. O meu WhatsApp é o DDD 19 e é 993416316. E a gente manda esse material para quem tiver interesse de pegar essas outras aulas do curso. Hoje nós vamos falar sobre a conjugação de técnicas, porque nós já vimos aqui várias técnicas que são utilizadas no tratamento. Então hoje nós vamos acompanhar aqui como que se dá a conjugação de técnicas e outras coisas também que nós vamos ver ao longo da tarde. Então essas conjugação de técnicas, em princípio, como eu disse, nós estamos hoje trabalhando com esse livro aqui, que é o último livro que o Jacomelo nos trouxe. Ele vem dizendo que, em princípio, as técnicas aqui apresentadas são as principais, cujo emprego vem desde Mesmer, muito embora tenham sido melhor esclarecidas e orientadas a partir de Deleuze. Quem já está fazendo os nossos estudos e que fez as nossas atividades extra-classe, porque nós dividimos a pesquisa de vários magnetizadores clássicos para cada aluno nosso pesquisar um magnetizador. Então nós vimos o magnetismo, na realidade, ele sempre existiu. O magnetismo ele faz parte da natureza, ele está em tudo. Mas, quando a gente fala magnetizadores clássicos, são aqueles magnetizadores do século XVIII. Magnetizadores que antecederam a Allan Kardec. Allan Kardec também foi um magnetizador. Ele estudou sobre o magnetismo durante 35 anos antes dele conhecer e começar a pesquisar os fenômenos espíritas. Então, o Jacomelo ele vem dizendo que essas técnicas que vêm desde Mesmer, porque Mesmer ele foi considerado o pai do magnetismo moderno. Mesmer era médico, ele tinha várias especializações, era um estudioso de várias áreas do conhecimento, mas ele, como médico, ele começou a perceber que através do magnetismo ele tinha condições de curar as pessoas. Então ele realizou muitas experiências. E como médico, ele escreveu livros e, logicamente, que tudo que é novo é rechaçado. Muitos não acreditaram nele. Infelizmente, o magnetismo até hoje, ele não é tão conhecido. Mas Kardec nos coloca que o magnetismo e o espiritismo são duas ciências irmãs. Na realidade, é como se fosse uma só. Uma não caminha sem a outra. Olá, Geralda, boa tarde, seja bem-vinda. Então, ele vem dizendo, Jacomelo vem dizendo que essas técnicas que a gente vai ver hoje, aqui apresentadas, e que vem desde Mesmer, e que Deleuze também trouxe muito bem essas técnicas, que também foi um outro magnetizador, porque o Mesmer, ele foi aquele, no século XVIII, que impulsionou, trouxe novamente esse conhecimento que já existia, mas que estava adormecido. Então, por isso que se diz, o pai do magnetismo moderno, o pai do magnetismo. E ele fez discípulos, ele fez escola. Então, dentro desses discípulos, Deleuze, que deu continuidade, muitas das coisas que Mesmer colocou, ele aprimorou mais ainda, esclareceu, orientou melhor ainda. Então, na prática, muitas e muitas vezes, quando nós vamos aplicar a técnica através do magnetismo,
muitas das vezes é necessário, é requerido que se conjugue uma ou várias dessas técnicas, a fim de se obter melhores resultados. Porque nós vimos, primeiro, nós estamos estudando já há um ano, estudamos o perispírito, nós vimos que no nosso perispírito é que estão localizados os nossos centros vitais, os centros de força, conhecido também como chakras. Então, no nosso perispírito estão localizados nossos centros vitais. E a gente vai trabalhando os centros coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Vamos trabalhando todos os centros. Isso a gente já viu nas nossas aulas passadas, mas só para a gente ir recordando. Então, quando nós vamos aplicar um passe magnético, nós podemos aplicar um passe, nós vimos aqui, transversal, longitudinal, circulares, passos de sopro, vimos essas técnicas. Então, por exemplo, um passe, eu vou aplicar um passe longitudinal, mas eu vou aplicar esse passe longitudinal conjugando uma outra técnica. Aí, qual seria a outra técnica? Por exemplo, eu percebi que esse paciente, eu aplicando o passe longitudinal, ao mesmo tempo aplicando um passe de sopro, ou um passe circular, ou um transversal, vai ser mais eficaz o tratamento. Mas, por outro lado, nós começamos também a estudar sobre isso. E neste momento que nós estamos fazendo as nossas lives, a parte prática eu não gostaria de colocar. Eu espero em breve que a gente possa retornar para fazer as partes práticas diretamente na nossa casa espírita. Mas a gente estava estudando, além da parte teórica, a parte prática. Então, nós estudamos o sopro, nós estudamos os diversos tipos de passe, transversal, longitudinal, circulares, e estudamos também, começamos a ver com relação ao tato magnético, fazendo exercícios para desenvolver o nosso tato magnético. Então, dentro desse trabalho, quando nós recebemos um paciente, nós vamos ver qual a necessidade daquele paciente. Então, através do tato magnético, o que é o tato? Nós vamos passando a mão próximo à pessoa e vamos sentindo qual é a problemática daquela pessoa e vamos percebendo pela nossa prática, pela nossa experiência, qual o melhor tipo de técnica que nós devemos usar. Então é isso que o Giacomello está explicando. Nós estamos vendo a parte teórica. Então, nós não vamos dizer aqui agora, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça, a melhor técnica é tal. Não, nós vamos ver mais a parte dessa teoria. Nós já vimos em aulas passadas vários tipos de técnicas e cada técnica sendo mais favorável a uma determinada enfermidade. Nós já vimos isso nas aulas passadas. Quem não tem esse material, se desejar, como eu disse, a gente pode enviar para vocês, é só pedir. Mas para os nossos alunos que já estão desde o início e que já tem todo esse material, é só rever, porque tem lá, a pessoa está com uma determinada indisposição e tal, explica, olha, tal técnica é melhor para isso, é melhor para aquilo. Está explicando ali. Mas, então, o Giacomello vem dizendo, né, que essas técnicas, desde o tempo de Mesmer, elas já eram utilizadas. Mas ele diz, isso, entretanto, não abre portas para invencionices ou experiências desarrazoadas. Então, uma coisa é a gente aplicar o magnetismo, mas com segurança. Por isso que nós começamos o curso em fevereiro do ano passado e estamos fazendo esse curso todo o primeiro sábado do mês, de 2 às 7 da noite, passando essas técnicas,
falando sobre fluido, sobre perispírito, falando sobre toda a necessidade que a gente tem que ter de uma base para que a gente não vá fazer uma coisa simplesmente levando por uma curiosidade, mas sem experiência. Então, a necessidade de podermos primeiro aprender. É tanto que o Jacomelo, se a gente for seguir o que ele orienta, o que ele orienta primeiro? Mas, logicamente, que como a dor, ela não espera, a dor bate a nossa porta constantemente, e neste momento, olá, Tassimara, dá aqui um alôzinho para Tassimara, um alôzinho para Gleice, para Madu, mas como a dor, ela não espera, e nesse momento, inclusive, o atendimento magnético, as casas espíritas que fazem o atendimento magnético presencial, neste momento estão fazendo à distância. Marca o dia e o horário para que aquela pessoa possa ser atendida, porque a dor, ela não espera. Mas o que o Jacomelo diz? Para que a gente realmente possa se dizer: eu sou um magnetizador espírita, e eu sou um magnetizador, que eu sigo o Evangelho do Cristo, ele diz, temos que, em primeiro lugar, ler toda a obra básica, ler toda a obra da codificação, ler toda a obra que Kardec nos legou. Além dos 5 livros, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, lermos as revistas espíritas, lermos todos os livros que Kardec nos legou, para que aí a gente comece a ter a base, com segurança realmente, e começarmos a estudar também as obras do magnetismo, porque o próprio Jacomelo, ele traduziu, junto com outros amigos, várias obras desses grandes magnetizadores clássicos. Então, tem as obras já agora traduzidas para o português, que temos a possibilidade também de conhecer. Mas, então, ele diz, vamos trabalhar, sem invenção. As primeiras conjugações que aparecem são do tipo imposições com longitudinais. Então, o que é imposição com longitudinais? Porque muitas casas espíritas aplicam um passe apenas de imposição. O que é um passe de imposição? Passe de imposição, em geral, tem casas espíritas que fazem o quê? Coloca a mão, o passista, a mão em cima da cabeça da pessoa, fica ali durante algum tempo e depois recolhe a mão. Isso é um passo de imposição. Eu posso impor aqui, eu posso impor, enfim. Imposição é um passe com a mão parada. Então ele diz o quê? As primeiras conjugações que aparecem são do tipo imposição com longitudinais. Então, por exemplo, eu analisei toda a situação daquele paciente, eu sou magnetizador, vou aplicar um passe magnético e eu percebi que aquela pessoa, ela está precisando de uma técnica conjugada, de uma imposição, por exemplo, botei aqui, impus, mas com longitudinais. Então, ao mesmo tempo que eu impus a mão aqui, eu vou, com a outra mão, eu vou dando longitudinal. Ou então, por exemplo, um sopro frio. Eu vou dando um sopro frio, que a gente estudou com relação ao sopro frio, com transversais. Então, ao mesmo tempo que eu estou dando sopro frio, o sopro frio é como se você fosse assoprar uma vela. O sopro quente é como se você fosse limpar a lente de um óculos. O sopro quente, você sente que aquilo sai quentinho. E o frio é como se você fosse assoprar uma vela. Então, eu vou percebi que é importante aquela pessoa receber um sopro frio e, ao mesmo tempo, um transversal. O transversal a gente faz assim.
nós vimos aqui como que é o transversal. A gente vem com as duas mãos no ponto que precisa aplicar o transversal, dá o transversal, vem, fecha as mãos, volta com ela fechada, mas ao mesmo tempo eu vou dar o sopro frio na pessoa e vou fazendo o transversal. Então, a técnica conjugada. Eu dei o sopro frio junto com o transversal. Mas eu posso também fazer, por exemplo, uma imposição calmante, porque nós também estudamos sobre isso. Quando é perto, é ativante. Quando é longe, é calmante. Então, eu vou dar uma imposição calmante, longe, uns 30, 40 centímetros, até 1 metro da pessoa, e vou dar um sopro frio, longitudinal. Então, a pessoa está a uns 50 centímetros distante de mim, sentada ou deitada numa maca. Eu vou colocar uma imposição calmante e, ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou dar um sopro frio longitudinal. Então, ao invés de eu assoprar somente numa direção, eu vou assoprar de cima da cabeça até embaixo, na pessoa, que é o longitudinal. O longitudinal não é assim, a gente vai pegando tudo. Então, eu vou impor a mão e, ao mesmo tempo, eu vou longitudinal. Ou eu vou dar, por exemplo, um circular, que o circular a gente aprendeu também, a técnica do circular. Tem o circular, os pequenos circulares, e tem os grandes circulares, isso tudo a gente já viu. E nós vamos, então, por exemplo, eu vou dar o circular com o longitudinal. Então, eu vou ter que, uma mão eu dou o circular e com a outra eu vou vindo para dar o longitudinal. Então, são técnicas conjugadas. Todo esse material aqui está sendo gravado. Depois vocês podem ver lá no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Aproveite, quem não se inscreveu, se inscrevam, dê um joinha. E o nosso canal também do Telegram, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Também podem se inscrever para pegar todo esse material. Então, Jacomelo continua dizendo: parece óbvio que para tais procedimentos o uso simultâneo de ambas as mãos é quase obrigatório. Por isso mesmo é bom que o magnetizador consiga dominar esses movimentos simultâneos. Então, o que é necessário? A gente tem que treinar, né? Treinar bastante, treinar com a cadeira, botar lá o travesseiro, treinar para que a gente possa desenvolver até a nossa, como é que eu falo? Nossa coordenação motora. Porque se nós nunca aplicamos uma técnica conjugada, na hora que eu vou dar um transversal, um circular e um longitudinal, eu vou ficar atrapalhada. Então, por isso é que a gente diz a necessidade de bastante estudo, de bastante, olha lá, Adriana, de bastante treinar mesmo lá, coloca lá no sofá um travesseiro, ou numa cadeira, ou numa cama, e começar a treinar para que a gente vá desenvolvendo essa coordenação motora. Porque se a gente, na hora que for atender a pessoa, resolver aplicar uma técnica dessa, aí já vai ficar difícil, né? Aí já vai ser difícil. Então, ele costuma sugerir às pessoas que não tenham essas habilidades a se exercitarem em momentos e locais fora da casa espírita, porque em geral a gente aplica essas técnicas numa casa espírita. Assim, às vezes uma pessoa está no hospital precisando de um passe, vai uma equipe. O ideal é que a gente nunca vá só, vai uma equipe para atender, mas em geral a gente aplica na casa espírita, né? Porque aí a gente vai automatizando esses movimentos. Então, à medida que a gente automatiza isso,
é igual a pessoa que dirige. A pessoa que dirige, ela faz aquilo automaticamente, ela não fica mais prestando atenção. Mas enquanto ela não aprende a dirigir, ela precisa ir para a autoescola, fazer bastante treinos para poder desenvolver aquela habilidade. Então, ele diz o quê? A rigor, essa sugestão se aplica a todos os movimentos que precisem atenção e um certo domínio corporal de ritmo e cadência. Porque o passe magnético, para quem está chegando agora, o passe magnético não é como esses passes que são aplicados, às vezes, numa casa espírita, assim, durante 1 minuto. Não, o passe magnético, os magnetizadores, eles às vezes levavam 2 horas aplicando um passe. Então, por exemplo, no caso de uma depressão, um passe para depressão é no mínimo que a gente leva 30 minutos aplicando. E requer ritmo e cadência, porque nós precisamos trabalhar bastante movimentos. Se a pessoa está numa maca, a gente tem que trabalhar muitos os movimentos ali no ritmo e numa cadência. Porque se a gente der o passe muito lento, ele vai, e dependendo do caso, se a gente der lento e perto da pessoa, você está concentrando fluidos ali naquela pessoa. E aquela pessoa com depressão, ela já está cheia de fluido congestionado. Então, não é o ideal. Então, de acordo com a necessidade, com a enfermidade, a síndrome de cada um, a gente tem que saber se é um passe mais rápido, se é um passe mais lento, se é um passe próximo da pessoa, se é um passe mais distante. Então, eu não posso começar num ritmo ou começar rápido, e aí daqui a pouco cansei, e aí porque aí eu já mudei o magnetismo. Eu estava aplicando um magnetismo que era ativante, ou que era calmante, daqui a pouco passou para um ativante. Eu estou aplicando, e ao invés de eu estar descongestionando a pessoa, eu estou congestionando a pessoa mais ainda. Então, é isso que ele vem dizendo, né? Então, assim como numa academia de ginástica, ou práticas esportivas que as pessoas façam, o uso de um espelho para acompanhar o próprio desenvolvimento pode ser muito interessante. Então, quem tem aquele espelho bonito, grande, lá no armário do quarto, aproveita para poder ir vindo, né? Como que ele está aplicando, como é que está sendo o seu ritmo e a sua cadência, assim para quem está deitado, ou assim, né, para quem está sentado. Então a gente vai observando, será que eu comecei rápido e fui devagar? Será que eu estava perto, de repente eu me afastei? Porque aí já muda totalmente o tipo de aplicação magnética. Mas Allan Kardec, o que Allan Kardec nos diz lá no livro A Gênese, no capítulo 14, ele fala sobre fluidos. E esse capítulo 14, inclusive nós passamos esse capítulo para os nossos alunos fazerem uma apresentação com relação a eles, passamos como uma atividade extraclasse. O livro A Gênese é o 5º livro da codificação. Então ele fala no item 44, ele diz o quê? Mas se o médium, porque o Kardec está se referindo, de uma certa forma todos nós somos médios, vocês sabem disso, mas ele está aqui nessa situação, ele está se referindo muito a um médium assim mais, que tem uma mediunidade mais presente, né? Mas se o médium possui a técnica, se venceu as dificuldades práticas, se as expressões lhe são familiares, se tem finalmente em seu cérebro os elementos daquilo que o espírito quer que ele execute, o médium está na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. Então, Jacomelo, ele aproveita esse item 44, lá do capítulo
14 do livro A Gênese, para fazer essa reflexão em cima também de nós, magnetizadores, porque o magnetizador, o passista magnetizador, ele não precisa estar mediunizado, ao contrário, nem precisa nem deve, porque nós estamos trabalhando com o magnetismo, mesmo aquele que tem uma mediunidade mais aflorada, no momento do trabalho magnético, ele não precisa estar mediunizado. Mas o que o Jacomelo quis aproveitar para fazer uma comparação? Ele diz, o médium, se ele possui a técnica, que é o que nós precisamos possuir, a técnica do magnetismo, se ele já venceu essas dificuldades práticas, aprendemos como que a gente aplica essa técnica. A gente aprendeu a parte teórica e a gente começou a exercitar a parte prática, então a gente já sabe aplicar essa parte prática. Então, nós já vamos ter no nosso cérebro elementos daquilo que o espírito quer que o médium execute. Então, nós vamos, por outro lado, quando nós magnetizadores estamos trabalhando na aplicação do magnetismo, nós magnetizadores espíritas, nós nunca estamos sós. Porque os magnetizadores do passado, aqueles magnetizadores clássicos, muitos não tinham religião, eles nem conheciam os espíritos, o espiritismo surgiu depois. Então, eles aplicavam o magnetismo dele próprio, o magnetismo humano, que a gente até fala magnetismo animal, mas eram homens de muita seriedade, de muito comprometimento. Então, logicamente, que eles estavam ali sendo amparados pelos benfeitores, da mesma forma que um médico ele pode ser ateu. Eu não acredito em nada, mas é um médico dedicado, correto, aplicado, que é o melhor para o seu paciente. Logicamente que na hora da consulta, na hora da cirurgia, aquele médico vai estar ali, ajudando ao lado. A Carla disse que gosta muito do livro Mãos de Luz, que é da Bárbara Brenner. Só que esse livro, Mãos de Luz, é um livrinho meio complicadinho e ele, ali tem muitas informações. Logicamente que a Bárbara Brenner é uma pesquisadora, não é espírita, mas até o Jacomelo estava citando com relação a ela, num dos vídeos dele, porque ela, às vezes, ali no livro, ela faz colocações do que ela sente, mas nem sempre o que ela sente é o que o outro sente, que nós vimos aqui também. Nós já estudamos um pouco sobre isso, com relação, por exemplo, ao tato magnético. Eu vou fazer um tato magnético numa pessoa, eu posso sentir uma determinada reação. O outro vai fazer nessa mesma pessoa e ele vai sentir uma outra reação. Então, por exemplo, à medida que eu estou fazendo tato, é como se fosse escanear aquela pessoa ali, e como se a gente estivesse passando um raio-x naquela pessoa. Uns magnetizadores podem sentir fisgada na mão, dores, choques, calor, frio, repulsa na mão, pode sentir a mão sendo sugada, outros podem a mão começar a tremer. Por isso que a importância da gente estudar com bastante critério e fazer comparações, porque o nosso objetivo aqui do nosso curso é muito importante que a gente conheça ao máximo, mas como infelizmente a gente não consegue estudar tudo, porque outra coisa que é importantíssimo, trouxemos já no nosso curso 2 médicas para falar sobre o corpo humano, trouxemos fisioterapeutas, trouxemos uma odontóloga para falar sobre a depressão e os cuidados da higiene bucal, trouxemos um educador físico para falar sobre a importância dos exercícios físicos para o combate à depressão. Então, trouxemos vários profissionais.
E é importantíssimo estudarmos anatomia, fisiologia. O máximo que pudermos ter de conhecimento vai ser muito importante. Mas lembrando que o nosso curso, ele é um curso visando o magnetizador espírita. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam, e o Reiki, e o Jorei. Todas são práticas muito nobres, mas que não são práticas espíritas. Então, dentro da nossa casa espírita, o que a gente está procurando trazer? Práticas que sejam, como Kardec disse, o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. Trazermos essas práticas, mas se a gente for trazer muito conhecimento de outras áreas, vai acabar nos confundindo. Então, por exemplo, o Reiki, o Jorei, enfim, aí a gente já não pode estar misturando tudo, porque senão vai dar um nó na nossa cabeça, não é isso? Sim, a Carla está dizendo, é importantíssimo estudarmos, porque muitos, principalmente aqueles que já têm mais tempo como às vezes num trabalho, eles dizem, não, eu não preciso estudar não, eu já sei tudo, o meu mentor me ajuda, o que eu não souber, olha só, tem passista que diz isso, não, eu estou aqui, mas o que eu não souber, os mentores vão me ajudar, vão aplicar o que eu precisar fazer, os espíritos fazem. E aonde está a nossa responsabilidade? Né? De colocar na mão do mentor. Mas, só para a gente fechar aqui esse raciocínio, porque eu já vou dar um intervalinho, até porque o Instagram, ele só grava até um determinado ponto, depois ele já não grava mais. Mas, então, ainda nesse item 44, né, da Gênese, capítulo 14, falando sobre fluidos, aí eu continuo dizendo, o trabalho, porque quando a gente, né, ele está falando com relação ao médium, mas se ele já possui a técnica, se ele já venceu as dificuldades práticas, se ele já, ele diz, é como o homem que sabe ler e escrever corretamente. Inclusive, ele vai estar com muito mais facilidade, aí sim, de receber as intuições espirituais, porque ele aprendeu. É igual um médico, ele pode ir lá na hora da cirurgia, caramba, e agora? Aí aquele benfeitor faz assim, mas ele vai saber fazer porque ele estudou, porque senão ele não vai saber o que era para fazer, né? Ele não aprendeu, pulou aquela aula, então ele diz, o trabalho torna-se mais fácil e mais rápido. O espírito só tem que transmitir os pensamentos que seu intérprete reproduz com os meios de que dispõe. Então, vê que coisa interessante aqui que Kardec coloca. Todos nós, seja em que for, em que área que for, nós precisamos nos preparar para poder ter condições de oferecermos um trabalho digno e correto, não é verdade? Olha, gente, eu acho que eu já estou quase fechando aqui 1 hora aqui no Instagram. Nós vamos dar uma pausa de 10 minutos, quem quiser tomar agora um café, e daqui a 10 minutos, pelo meu relógio aqui, são 15 para as 3. 5 para as 3 a gente está de volta, tá bom? E até a segunda parte, o segundo bloco.